E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa relação de pais e filhos, entender um pouquinho sobre esse combo, né, sobre essa combinação, esses resultados e esse vínculo que é tão profundo e que gera em cada indivíduo uma construção sobre o amor, sobre o respeito, sobre o que é bom, sobre o que é ruim. Então, olhar para essa relação de pais e filhos, ela é essencial para todos nós. Todos nós nascemos a partir da união de um princípio masculino com um princípio feminino. Mesmo aqueles que nascem de inseminação artificial, gente, precisa desses dois princípios, dessas duas polaridades. E geneticamente já é comprovado por muitos cientistas diferentes do mundo inteiro que o nascido, que a criança que nasce, a criança que é concebida, ela é 50% o pai, 50% a mãe. Ela traz a carga genética de ambos. Ela é a união desses dois. Então, quando a gente olha para isso, a primeira conclusão que se pode chegar é que se um pai fosse diferente, ou o pai ou a mãe fosse diferente, você já não seria você. Se qualquer um desses mudasse, você já seria outra pessoa completamente diferente. Você já teria outro corpo, talvez outra cor de pele, outro tipo de cabelo, outro sistema familiar de origem, outras crenças, enfim, seria outra pessoa. Então, os nossos pais, independente de como a gente tenha sido concebido, né, que a gente não vai entrar em julgamentos e análises mais cruas, a gente sabe que tem muita coisa por trás da concepção, do nascimento, da gestação, mas independente de como tenha sido essa concepção, independente de como tenha sido essa vivência com esse pai ou com essa mãe, se eles ficaram, se eles não ficaram, se eles foram bons ou se eles não foram bons, a gente entende que eles foram e são os pais perfeitos para essa pessoa que nasceu. O meu pai e a minha mãe são os pais perfeitos para mim, porque se qualquer um deles fosse diferente, eu não seria eu. Da mesma forma, os seus pais são perfeitos para você. Se um deles fosse diferente, você não seria você. E eu sei que muita gente tem muito trauma. Eu sei que muita gente tem experiências assim que transpassa em muito aquilo que se poderia considerar normal ou um trauma pequenininho. Não, eu sei que muita gente tem muitos traumas muito grandes. Mas nada é por acaso. A gente percebe nas constelações que todos os membros da família fazem parte de algo maior, estão inseridos em uma alma maior. E essa alma maior tem formas de manter a ordem dentro do sistema, de fazer com que as coisas dentro do sistema aconteçam de forma equilibrada. E quando não acontece, existem as compensações dos sistemas. Então, por nada ser por acaso, por existir padrões de repetição e por todos nós estarmos inseridos em uma grande alma, a gente tem a possibilidade de compreender os contextos em que a gente vive e se liberar de muitos deles, se não de todos, em algum momento. Para além dos pais que são como são e foram perfeitos exatamente da forma como foram, pelos motivos que tiveram que ser, mesmo que a gente não compreenda,
Temos também os filhos, né? Temos os filhos. Todo mundo aqui é filho de alguém. Talvez nem todos sejam pais e mães, mas todo mundo é filho de alguém. E o filho, ele também é essencial, gente. Porque o filho, ele é um espelho daquele casal. Ele é um reflexo daquele relacionamento, principalmente na infância. Então, pais e mães que têm crianças, observem como está a relação de vocês quando o filho ou a filha começarem a apresentar comportamentos, sintomas, quando essa criança começa com comportamentos indesejáveis que vocês se sentem perdidos. Observa como que está essa relação, o que essa criança está tentando mostrar. Porque a criança, ela ama profundamente os pais. A criança, ela não faz distinção entre um pai e outro. Isso é feito no decorrer da vida, conforme aquela criança vai crescendo, vai aprendendo, vai sendo construída com as crenças de cada um ou de um dos pais. Então, a criança, mais do que todos, eu arrisco dizer que mais do que todos, ela está extremamente a serviço do sistema familiar. Ela é completamente vulnerável às ordens, às demandas dos sistemas familiares, tanto do pai quanto da mãe. E aí vão surgir várias questões, né, que vão se apresentar. Mas o filho do casal, ou a filha do casal, é a pessoa perfeita para aquele casal, para aqueles pais. Quando a gente pode olhar dessa perspectiva, abrir a nossa mente para olhar dessa forma, a gente pode compreender que existe um amor muito profundo entre os envolvidos no sistema. Existe algo que liga as pessoas do sistema. E existe um amor que transpassa a mentalidade, o emocional, o quero, não quero, né? Quantos pais não queriam ser pais e foram pais? Então existe uma força que transpassa as pessoas. Falar de pai e mãe, gente, é sempre um ponto delicado, porque são eles, muito provavelmente, que primeiro vão começar a traumatizar a pessoa que nasceu. Porque a gente precisa entender que os pais são perfeitos para os filhos, e mesmo quando eles erram, tem algo, novamente, uma força maior que faz com que as situações aconteçam como aconteceu. E isso vai fazer parte da construção daquela pessoa, isso vai fazer parte do que ela precisa receber na vida dela para que ela cresça, ganhe força, se desenvolva, viva determinadas situações que estão fora do controle dos pais. E algo que é muito importante é que os pais, para a criança, e isso vai perdurar no sistema adulto, né, no adulto, quando essa criança crescer e ela não tiver isso bem resolvido dentro dela, que é a visão de que o pai e a mãe são deuses. O nosso pai e a nossa mãe são uma figura com a qual a criança se relaciona com Deus. Por quê? Porque foi de onde ela veio, foi a fonte da criação dela aqui nesse plano terreno. Então, pelos primeiros anos, vocês podem observar que a criança tem os pais assim, uau! Meu pai, a minha mãe, são as pessoas, mesmo que esses pais não sejam perfeitos, porque não vão ser mesmo. São pessoas, né? Como todo mundo, eles acertam, eles erram. A criança tem aquela visão do pai e da mãe, que conforme ela vai crescendo ali já, no final da infância, pré-adolescência, isso começa a se quebrar. Então essas pessoas já começam a, a sair um pouco do pedestal, entre aspas, as crianças elas já começam a ver que não era bem assim, tem coisa que vai, tem coisa que não vai, tem coisa que tá certa, tem coisa que mais ou menos. Então, essa visão dos pais como criadores, como deuses, e deuses nesse sentido de poder, de autoridade, de criação,
de acolhimento, né, que os pais fazem geralmente, alguns não, mas de qualquer forma foram a fonte da vida para aquela pessoa. Isso tem um poder enorme na criança. E conforme isso vai sendo quebrado, dependendo de como isso é feito, na idade adulta a pessoa chega com uma criança ferida. O que é a criança ferida, gente? É aquela criança traumatizada que não foi acolhida e que na idade adulta continua se comportando como uma criança. É um adulto com comportamentos infantis. Por quê? Porque ela ainda está vinculada fortemente com aquela criança que sentiu dores, que de alguma forma teve questões e que não foram resolvidas no passado. E outro ponto muito importante é o poder que os pais têm sobre os filhos e que os filhos dão aos pais por causa dessa relação de deuses, de criadores, de autoridade que eles têm, que é a possibilidade que o pai e a mãe têm tanto de abençoar esses filhos para a vida, quanto de amaldiçoar. Pois é, gente. A maldição, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, as maldições de família. Mas quando vem dos pais, é um poder de amarração muito grande. Quando esse filho, que é uma pessoa, que apesar de ser 50% um, 50% outro, é uma pessoa 100% ela, e com vontades próprias, com desejos próprios, que não necessariamente são os mesmos que o do pai ou da mãe, muitas vezes isso é esquecido pelos pais e não é respeitado por esses pais. Quando os pais amaldiçoam o caminho desse filho, esse filho vai encontrar muita dificuldade. Para conseguir seguir na vida, porque os pais não abençoam, ou pior, amaldiçoam. Vai ter dificuldade de desenvolver N aspectos da vida, dependendo da área que for. Então, seguir uma área profissional que os pais não queriam e os pais ficam em cima, né? Sempre querendo tirar a pessoa do caminho dela. Isso é uma forma de maldição. Quando o filho ou a filha se relaciona com uma pessoa que os pais não querem, e esses pais também, ao invés de desejarem a felicidade, né, desejam que algo ruim aconteça. Quando os pais pensam só em desgraça que vai acontecer com os filhos, gente, o pensamento tem poder. E pior, os pais têm poder sobre os filhos. O pensamento de vocês tem que ser direcionado para proteção, para bênção, para o amor, para a realização dessas pessoas, desses filhos, desses descendentes. Então, esse cuidado do pensamento que o pai e a mãe têm que ter com os filhos é importante. E os filhos saberem que mesmo quando os pais não estão em condições de abençoá-los, os filhos podem pedir, podem emanar que sim, que as pessoas que criaram desejam que esse filho seja feliz. Que sim, independente do que custa aos pais, que o filho pode seguir a sua vida. Então, para o contrário da maldição, a gente tem a bênção, né? A bênção, ela abre caminho, ela protege, ela dá suporte, mesmo quando a caminhada dessa pessoa se torna árdua, difícil, escassa, enfim, né? Tudo que pode acontecer na vida. A bênção, ela auxilia que essa pessoa vá mais longe, que ela chegue melhor e que ela tenha suporte interno. Então, tanto os filhos quanto os pais, né, gente? A gente precisa abençoar sempre, honrar sempre a história, o destino, saber que está fora do nosso controle o destino dos outros. E tem coisas no nosso destino que também estão fora do nosso controle.
Então, esse local de humildade, de resiliência, e que pode ser criado com amor dentro de cada um, é importante. Então, eu convido, né, cada um que está aí a ter a oportunidade interna de olhar para o seu pai, para sua mãe, agradecer a vida que recebeu, reconhecer esse amor, mesmo que ele tenha sido interrompido, mesmo que ele não tenha acontecido. Reconhecer que existe um amor, sim, que vincula todos vocês. E que cada pai, cada mãe, cada filho tenha a coragem de seguir para suas próprias vidas, nos seus lugares. Isso era o que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. O tema Pais e Filhos, ele é muito, muito amplo. Tem muitas entradas que a gente pode mexer, muita coisa que a gente pode olhar. Mas entender, né, que é um combo perfeito, todos os envolvidos são perfeitos como são. É um primeiro passo para a gente poder olhar para as relações de pais e filhos de uma forma mais profunda. Então, agradeço todos que estiveram aqui até agora. Quem gostou e não está no canal, fica à vontade para se inscrever, conhecer os outros vídeos do canal. A gente tem uma playlist só de constelação familiar, vou deixar aqui na descrição do vídeo. A gente também tem um grupo no Telegram, gente, para quem não quiser perder mais nenhum vídeo que entra aqui no canal. Sempre que entra, eu estou postando por lá também. E as próximas vivências de constelação, tanto online quanto presenciais, eu também vou estar compartilhando por lá com vocês. Então, quem quiser chegar no grupo do Telegram, tá aqui na descrição também. Um grande abraço para vocês e até a próxima.